Eu sou a Karine Vieira, mãe de 3 filhos e avó da Valentina. Sou egressa do sistema prisional e fundadora do Instituto Responsa. Além de eu ser a fundadora, eu sou a diretora-presidente. Eu me envolvi no mundo do crime, eu devia ter acho que de 13 para 14 anos. E eu sempre falo que assim, eu não nasci na comunidade, eu sempre morei na periferia, mas não exatamente na comunidade. Eu tive acessos à cultura, à educação, que são acessos hoje que a gente busca levar para as pessoas, porque a gente sabe que a maioria nunca teve. Mas eu não tinha um bom relacionamento familiar. Então, a ruptura de vínculos, ela sempre existiu assim dentro da minha casa. Na verdade, nem a ruptura, a fragilidade, né, de vínculos. O que acabou ocasionando uma ruptura, não geral, mas ocasionou uma ruptura. E aí, por conta dessa questão que eu tinha muito relacionada com a minha mãe, eu acabei indo para a rua muito cedo. Eu fui criada assim de uma maneira super independente, porque eu já tinha que cuidar da casa desde pequena. E a minha mãe ela restringia muito as coisas para mim e eu comecei a ir para a rua muito cedo. E na rua eu já tinha os meus amigos, muitos deles com a mesma realidade social que eu, outros não, que eram da comunidade, mas que tinham histórias parecidas com a minha, que eram justamente esses conflitos familiares e tudo mais. Então, nesses grupos, você acaba, né, tendo uma identidade. E quando você tem essa identidade, não é que ninguém te chama para fazer nada. Só de você fazer parte do grupo, você tem necessidade de se sentir pertencente. E as coisas costumam ir acontecendo. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais, né? E quando eu fui ver, eu já estava inserida no mundo do crime. Eu fiquei até os 17 anos no mundo do crime, depois eu engravidei da minha filha, saí, fiquei um período afastada, retornei com 19 anos. Com 22 anos, eu fui reclusa, acho que 22, 23, foi em 2005, 2006, e fui presa por tráfico e associação ao crime. Fiquei, por incrível que pareça, fui presa num crime que eu não tinha cometido, eu sempre falo isso, porque eu estava num processo de investigação, mas quando a polícia invadiu minha casa, o que estava na minha casa não era meu. Enfim, detalhes à parte, né? E aí acabei sendo presa, fui absolvida depois de 6 meses e continuei na vida do crime, porque eu não tinha perspectiva de sair do crime naquela época. Não era o que eu tinha como assim objetivo para mim. Aí eu fiquei no crime até o ano de 2008. Em 2008 eu já estava com meu segundo filho. Meu filho tinha alguns meses e eu comecei a passar por um processo assim de estresse, de cansaço, sabe? Eu estava cansada de ver as pessoas irem encarceradas ou as pessoas perderem suas vidas para o crime. Eu conhecia muitas pessoas, ao longo desses anos eu conheci muita gente, pessoas assim de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é nível hierárquico. E por eu ser uma pessoa assim, eu sempre fui super sociável, eu sempre gostei de fazer pelas pessoas, eu sempre me coloquei numa posição de fazer, mas sem querer nada em troca. Então eu fui ganhando assim um respeito dessas pessoas, sabe? E aí eu já estava tão cansada de ver isso, mas tão cansada. E aí aconteceu uma situação bem perto de mim, de eu acompanhar o sofrimento de uma família, de uma pessoa que se perdeu, né? Que perdeu a vida no crime. Não para o próprio crime, mas numa cena que ela foi fazer. E isso mexeu comigo, porque aí eu comecei a passar por um processo reflexivo daquilo que eu estava deixando para meus filhos, do que eu estava deixando de legado para eles. Eu já tinha a minha filha mais velha, eu não criei ela. Graças a Deus, ela é super parceira. Acho que pelo fato de eu ser uma pessoa super mente aberta e sempre estar próxima, mesmo estando distante, mas estando próxima, ela é super parceira, sempre foi, mesmo não tendo sido criada por mim, e é até hoje. Mas eu não criei ela, né? Foi um espaço aí que eu abri para viver a vida que eu estava vivendo, uma lacuna. Então eu comecei a pensar naquilo que eu estava deixando de legado para eles, e foi aonde eu resolvi fazer o quê? Voltar a estudar, porque eu não sabia mais o que eu queria saber, o que eu sabia fazer da minha vida fora do mundo do crime. Eu só sabia roubar, traficar, furtar, era a única coisa que eu sabia fazer, que eu lembrava, né? Porque eu já tinha trabalhado, mas eu fiquei tanto tempo vivenciando aquela situação que eu já não reconhecia mais as minhas habilidades. E aí eu lembrei que eu gostava de estudar. Eu falei, cara, eu preciso começar de algum lugar.
se não tem um trabalho, de algum lugar eu preciso começar. Eu não posso ficar aqui. A partir do momento que eu tomei uma decisão, eu não posso ficar sentada esperando alguém vir e me dar um emprego. Ou eu começo de algum lugar, ou eu vou continuar na estaca zero. Aí eu fiz a matrícula no supletivo, isso no final de 2008. Em 2009 eu comecei a cursar o EJA. E aí eu sempre falo que é assim, né? Quando você traça um objetivo, e você está determinado a querer aquilo, isso em todos os sentidos, né? Positivos e negativos. As coisas vão caminhando para aquilo que você traçou. É uma coisa de energia, né? Caminha para aquilo que você traçou. Como eu estava determinada que eu não queria mais voltar ao mundo do crime, aos poucos as portas foram se abrindo, os caminhos foram se abrindo, né? E aí um dia eu estava no bairro, eu recebi uma proposta, fazia acho que um mês e meio que eu estava no supletivo. Eu recebi uma proposta para trabalhar num bazar de papelaria e vender material escolar. Só que era para 2 meses, terminaria assim, no máximo em abril. E eu aceitei. E fui trabalhar para ganhar R$ 25 por dia. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com R$ 25 por dia? Vanessa, foi os R$ 25 que mais me deram paz na vida e que mais, assim, renderam. Eu não sei dizer como aquele dinheiro rendeu tanto, mas ele rendeu muito mais do que o meu dinheiro do crime. Uau. E eu chegava em casa e deitava a cabeça no travesseiro e dormia, porque antes eu não dormia direito. Era a noite inteira acordando, fora isso. Às vezes tinha que acordar com o telefone do parceiro ligando, né? Porque eu sempre estive no meio de homem. A maioria dos meus amigos eram homens. Então, eram eles que ligavam. Era ligando, era chamando para isso, para aquilo. Então, eu não tinha paz. E aí, assim, eu fui me habituando com aquilo, eu fui me acostumando com aquilo, com aquela parada de trabalhar. Gente, para de fazer barulho um pouquinho, por favor. Com aquela parada de trabalhar. É a vida como ela é. É a vida como ela é. É isso aí. Com aquela parada de trabalhar, de ganhar pouco, de ter que pensar onde investir, onde ia gastar, e de economizar. Até que aquele bico de 2 meses se tornou um bico de 1 ano e 3 meses. Te adoraram. Porque eles gostaram tanto, assim... Eu fui trabalhar nesse bazar, Vanessa, e eu sempre fui muito proativa. E eu sou, assim, até hoje, extremamente acelerada. Não então, parece. Eu não ficava lá. Não parece? Mas eu sou. Parece calma. Tô brincando, é muito. Você é assim. Tem hora que nem eu me aguento. Eu fico assim, nem você se aguenta. Aí, eu fui trabalhar para eles para vender material escolar, mas lá eu cuidava do caixa, eu toda hora estava buscando fazer alguma coisa. E eles gostaram tanto que eu fiquei com ela ali 1 ano e 3 meses. E assim, sem ela saber por tudo que eu já tinha passado. Eu ia perguntar. Não sei se soube por alguém do bairro, porque eu mesma nunca falei. E ela também nunca perguntou? Nunca perguntou. Eu fiquei trabalhando para ela 1 ano e 3 meses. Nisso eu não fiquei mais só na papelaria, eu ia de final de semana para uma lanchonete que eles tinham dentro de uma concessionária da Volkswagen também. Então, praticamente, eu comecei a trabalhar de segunda a segunda. Uau! E sem preguiça. E chegava em casa, ainda tinha que ter tempo do meu filho, tinha tempo para minhas coisas, eu me virava. Mas eu peguei gosto pelo trabalho, Vanessa. Uhum. Acho que isso foi o mais legal de tudo. Sabe assim, aquela coisa, eu virei uma workaholic. Você tinha um foco, né? Você tinha um objetivo, que é o que você estava falando, né? É interessante o que você conta, né, Karine? Nossa, é muito interessante. E aí, o que aconteceu? Quando foi no começo, isso foi o período de 2009 até início de 2010. 2010, eu fui fazer uma entrevista num leiloeiro. Nesse leiloeiro, eu só não passei na entrevista porque eles queriam alguém que morasse mais perto. Naquela época ainda não tinha bilhete único que pagava integração. E eles queriam pagar uma passagem só. Só que eu falo que na minha vida, Vanessa, tudo sempre foi muito louco. As portas, assim, quando eu sempre tracei meus objetivos, as portas se abriram para mim. Maravilhoso. Eles encaminharam o meu currículo para um advogado, que é um administrador judicial, que fazia os leilões das falências com eles. Isso não costuma acontecer. Não. A gente sabe disso. O RH, se não passou no processo, rasgou o currículo, boa. Aí esse advogado me liga, e já fazia 2 meses que eu tinha feito esse processo seletivo e que não tinha passado. Aí ele me liga falando que esse pessoal tinha encaminhado o currículo para ele, me chamando para fazer uma entrevista.
Eu fui fazer uma entrevista com esse cara. Passei. Ele nunca sequer olhou no Tribunal de Justiça para ver se eu tinha um processo. Uau! Que é Eu trabalhei raríssimo. raríssimo. Ele não pediu atestado de antecedentes. Eu trabalhei com ele durante 4 anos. O cara é uma puta figura na área que ele faz, que é administração judicial e falências. Ele administra Boi Gordo, Transbrasil, Meridional, Uau! só falência grande. Ele me ensinou muito porque ele vinha de uma outra classe social totalmente diferente da minha. Uhum. Mas foi um cara que sempre teve assim uma super paciência para ensinar e sempre lidou muito bem com as nossas diferenças sociais, né? Porque eu, uma menina da periferia, e ele, um cara extremamente culto, burguês, né? Morava ali no Alto de Pinheiros. Mas ele teve, assim, ele sempre me respeitou muito e ele me ensinou muito, porque ele tinha uma humildade que eu não estava acostumada a ver nas outras pessoas. Sim. Sim. E eu me tornei a secretária de confiança dele. Eu ia no fórum para ele, eu resolvia todas as coisas dele, fora as coisas particulares. E ali eu fiquei com ele durante 4 anos, que foi todo o período que eu fiz a minha faculdade, né? Eu já tinha começado o serviço social em 2010. E eu comecei como bolsista, porque em 2009 eu prestei o Enem e passei. Consegui Qual uma faculdade bolsa. que você fez? Eu esqueci. Fiz na Anhanguera. Anhanguera. Na época foi super bom para mim fazer ali, porque era bem perto do escritório. Eu trabalhava na Liberdade e eu fazia na unidade da São Joaquim. Uhum. E aí, eu trabalhando com ele todo esse tempo, me ensinou muitas coisas, sabe? Me ensinou a dar oportunidade para as pessoas, me ensinou a respeitar o espaço das pessoas. Ele me ensinou muito. Aí, quando eu resolvi sair de lá, só foi quando eu terminei a faculdade que eu comecei a procurar na área. E foi muito legal que eu fui indicada para fazer uma entrevista num serviço que atendia mulheres que tinham passado por violência doméstica. Uau! E quando eu liguei para lá para marcar a entrevista, eu já estava assim, meu Deus do céu, como que eu vou trabalhar num lugar desse, meu Deus do céu? Ai, que eu vou ter que ouvir essas histórias, não vou aguentar. Eu liguei, Nessa. No que eu liguei, atendeu o gerente de serviço e falou assim para mim, olha, aqui é o número da organização, mas não é desse serviço. Aqui é um serviço de medida socioeducativa. Mas eu tô com um processo seletivo aberto, se você quiser participar. Nossa. Que caminho bonito, né? Que a vida foi te apresentando, Karine. Aí eu falei, claro que eu quero participar. Nossa, quase pulei de alegria, né? Aí eu participei do processo seletivo, passei na entrevista. Uau! Falei com o doutor, pedi para sair do escritório e tal, porque eu queria trabalhar na área. E fui trabalhar com medida. Comecei a trabalhar com medida, fiquei lá, né? Passei de um serviço para o outro, porque essa organização perdeu a licitação. Então eu passei de um serviço para o outro. Fui indicada para ficar no outro serviço que assumiu. E aí depois eu conheci a galera do AfroReg. Comecei a fazer aí um processo junto com um cara que era coordenador na época, que era o Schneider Pinheiro, também egresso, estava cursando Direito. Sim. Só que o Schneider já estava cansado de São Paulo, que ele não conseguia abrir muitos espaços aqui. Acabou que ele desistiu e foi embora para o Rio, e eu fui convidada para assumir a coordenação do projeto. Aí eu fui, assumi a coordenação do projeto, assumi a coordenação de um outro projeto, que não tinha nada a ver com Segunda Chance, mas que trazia recurso para Segunda Chance. E fiquei trabalhando com eles de agosto de 2015 até abril de 2016, remunerada, até que não tinha mais recurso. Todo mundo foi embora. Só fiquei eu e o coordenador geral do escritório. Aí eu fui empreender com o serviço social, fui prestar serviço para algumas empresas, para algumas organizações e continuei atendendo o público de egresso. Uhum. E aí, em 2016, eles fecharam o escritório geral. Aí eu pedi autorização para continuar atendendo as pessoas que tinham mais vínculo comigo, que estavam no banco de dados, porque eu tinha um banco de dados enorme, de mais de 1.000 pessoas. Continuei usando o nome deles, só que eu vi que eles não tinham mais perspectiva de voltar para São Paulo. E aí, no meio de 2017, eu fui convidada para participar de um evento com a galera do pessoal do Instituto Ação pela Paz. Elas já tinham me conhecido e tal. Fui participar de um evento com elas, onde estava a Patrícia Vilela, que fundou o Humanitas 360. Uhum. O 360 é muito bom também, né? E aí, nesse evento, eu criei coragem e fui lá falar com a Patrícia.
e comecei a contar o que eu fazia. Ela virou para mim e falou, o que você precisa? Eu falei, de um espaço para eu trabalhar, só. Ela deve ter se apaixonado por você, né? Eu quero pegar essa Karine aqui e ficar com ela para fazer tudo, né? Aí ela falou assim para mim, tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar em contato com o meu pessoal, você vai escrever um projeto seu, não é mais agora uma ProReg, é um projeto da Karine. E se você passar na aprovação, eu tô arrumando o prédio, que é o Cívico, né, que é onde eu tô hoje, tô arrumando o prédio ali, você vem ficar lá. Aí eu falei, meu Deus do céu, como que você teve um projeto? Eu nunca tinha escrito um projeto na vida, tinha feito no curso de extensão da faculdade, que eu fiz um curso de projeto. Falei, bom, vou meter as caras e vou fazer. Fiz. Nessa, eles amaram o projeto, que foi o programa Recriar e Inserir, que é o principal programa do Responsa hoje. E aí eu entrei no programa de fellows deles. Uau! E aí comecei a participar desse programa, depois tive o espaço no Cívico. Efetivamente... Você começou já a ficar conhecida aí, né? Sim, aí você já começou a ficar conhecida. Sim. Aí o Cívico abriu em novembro de 2017, aí eu trouxe algumas pessoas para trabalharem voluntárias, aí a gente começou a fazer os Aí nasce o Responsa Pro, porque você não tem ponto de corte, né, filha? A gente vai se apaixonando pelo que você fala, mas deixa eu te falar uma coisa. Aí você começa o Responsa Pro. Aí eu começo o Responsa Pro, efetivamente, em novembro de 2017. Tá. É o seu filho grande que tá aí já andando, né? Sim. Tá. Agora a gente tá com 4 anos, né? Estamos no jardim da infância. Mas explica um pouco para quem não conhece o Responsa Pro. Bom, o Responsa, depois de muitas mutações, a gente entendeu que ele é uma agência de impacto social. Por quê? O nosso principal objetivo é impactar a sociedade positivamente com as histórias de transformação, certo? O que a gente faz? De uma maneira geral, a gente atua em todas as vertentes. Então, a gente acolhe as pessoas, a gente entende as demandas, as fragilidades e as habilidades das pessoas. As pessoas em geral ou as pessoas egressas do sistema penitenciário? Pessoas egressas, familiares de pessoas egressas, e vez ou outra chega também a comunidade. Mas o nosso foco principal são pessoas egressas do sistema prisional em primeiro lugar e suas famílias. E aí, o que a gente faz? A gente encaminha essas pessoas para a rede de serviço, encaminha essas pessoas para os nossos núcleos, que hoje a gente tem núcleo de documentação, núcleo de saúde, núcleo jurídico e núcleo psicossocial. Então, primeiro a gente faz os encaminhamentos internos e, havendo necessidade, os externos. E lembrei também, núcleo de capacitação. Encaminhamos depois também para capacitação, para que elas minimamente consigam passar por uma entrevista de trabalho, entender como funciona o mercado, e depois, aos poucos, também a gente vai inserindo essas pessoas para as outras capacitações que vão surgindo. E, captando as vagas, a gente encaminha elas para as vagas e fazemos nosso processo de acompanhamento e monitoramento de resultados junto com as empresas contratantes.